Gente, hoje vim trazer uma situação que aconteceu comigo um tempo atrás aí, tá? Onde faz muito tempo já, né? Isso aí aconteceu lá quando minha sobrinha morava lá na praia, em Capão da Canoa. E claro, né? Eu morando em Triunfo, eu era adolescente ainda, eu deveria ter uns 19 anos. Então, as férias, adolescente não, né? Jovem, já com 19 anos já é jovem. Então, nas férias, eu costumava ir pra lá, né? Ajudar a cuidar dela, né? Ajudar minha tia a cuidar dela. Então, no verão que eu fui pra lá cuidar dela, ela era pequenininha, ela tinha uns 13 anos, tá? Então era rotina, eu ia chegar as férias e eu ir pra lá ajudar a cuidar dela, né? Já era rotina. E um dia desse, né? Ela sempre pedia pra ir na pracinha. Eles moram, né? Em apartamento até hoje. E esse apartamento, esse edifício, ele era bem pertinho da pracinha, né? Que ela gostava de ir, costumava ir, né? Ia um pouquinho com o pai dela, só que como o pai dela e a mãe dela trabalhavam, era difícil eles levar. Porque eles tinham loja lá, né, em Capão da Canoa, então era difícil para eles levar ela. Por isso que eu ia para lá todo verão cuidar dela. E um dia desse eu levei ela nessa pracinha, que não dá. Ai, gente, não dá 1 metro ali do edifício até a pracinha. O edifício era numa esquina, a pracinha já era na outra. E eu fui. Tava acostumada a levar ela ali, naquela pracinha, todo ano, né? E levei ela. E a minha sobrinha, ela é simpática com todo mundo, desde pequenininha. E a gente ali na pracinha, né? Ela brincando ali na pracinha. No escorrega, ela adorava o escorrega, né? Então ela ia naquela casinha e escorregava. Um belo dia, gente, tinha um senhor ali, né? E tava cheia a pracinha de criança, né? Tava lotada, aquela pracinha sempre foi muito lotada, praia, né? E aquele senhor ficava ali o tempo todo, né? Perto daquele escorrega e minha sobrinha descendo, as crianças tudo descendo. E aquele senhor sorria, ria pra minha sobrinha, né? Brincava assim com ela, mas não chegava perto dela, ele só ficava ali. Hoje ela descia no escorrega, rindo pra ela e falando assim, brincando com ela. E minha sobrinha muito simpática, ela sorria para aquele senhor, né? Ela sorri para todo mundo, qualquer um, né? Sempre foi muito simpática, uma criança sempre muito simpática, muito querida. E tá, né? E eu não dei bola, mas eu sou uma pessoa que, quando eu cuido, gente, eu sempre trabalhei como babá. Desde muito nova, né? Sempre, desde muito nova, eu trabalhei como babá. Gente, eu não tirava o olho, né? Eu sempre cuidava. Eu adoro tirar foto. Eu tava toda hora tirando foto dela. Ela pra cima. E ela descia naquele escorrega e aquele senhor ria pra ela, brincava. Eu nunca vi aquele senhor na minha vida. Nunca vi. Você perguntar pra mim, você já viu ele? Nunca vi na minha vida, gente. Olha que não era o primeiro ano, não era o segundo, porque eu vou pra Capão da Canoa desde os meus 8 anos, que eu sou filha adotiva, né? Então eu vou pra lá desde os meus 8 anos com a minha mãe de criação. E nunca vi aquele senhor lá. Pra mim era estranho.
E sorriso pra cá, sorriso pra lá, sabe? Daqui a um pouco as crianças vão embora e ele não sai de lá. Até achei que ele tava com alguma criança ali, né? E daqui a um pouco chega na hora da gente ir embora, né? Eu pego a Ana Carolina, né? É Ana Carolina, o nome da minha sobrinha. E digo pra ela, tá na hora da gente ir, né? Porque tinha um horário, a gente ia pra lá às 4 e o máximo a gente podia ficar ali na pracinha, que eu podia ficar na pracinha com ela, era só até as 5, 5 e meia por aí, pra levar ela de volta pra dar banho nela. Aí levei ela pra casa, aquele senhor ficou olhando, deu tchau, né? E no outro dia, gente, eu retorno pra pracinha. Como eu disse, era rotina, eu ia nesse horário, todo dia, às 4 horas com ela. Era rotina. O senhor tava lá. E daí eu pensei, bom, deve ser alguma, porque as crianças eram quase sempre repetitivas, né? Tu sempre conhecia as crianças que estavam ali, né? Os pais estavam sempre ali tomando chimarrão. Daí eu pensei comigo, de certo, ele tem algum neto mesmo, né? Que aquele dia, o dia anterior, eu não vi, mas deve ter algum neto, né? E ele sorria, ia mais perto da minha sobrinha e opa, eu peguei e fui para perto do escorregador, né? E daí fiquei mais atenta. E ele ficou cuidando, né? Sorrindo, cuidando. E daí eu sempre sempre atenta, né? E teve uma hora, uma ocasião que minha sobrinha desceu do escorrega e eu me virei por um segundo, assim, sabe? Porque uma menininha tava me chamando, acho que para pegar um brinquedo ali. Os pais tudo tomando chimarrão. E eu me virei por um segundo só para juntar esse brinquedo. E no que eu me virei, a minha sobrinha desceu do escorrega e eu não vi. E criança de 3 anos tem que estar sempre cuidando, né? Às vezes eles se equilibram para descer e às vezes não. E ela desceu e ele foi com a mão assim, gente, eu nem vi que ele tava ali do lado do escorrega. Ele só ia pro lado do escorrega quando a minha sobrinha ia descer. E quando ela desceu, ele foi e segurou o braço dela. Quando ela foi descer, assim, como se estivesse segurando para não deixar ela descer ou não deixar cair. Não sei qual era a situação ali no momento. E minha sobrinha, ela fechou a cara, embraveceu, começou a chorar. Por causa que ela é simpática em rir, né? Em sorrir para as pessoas. Se ela tiver, ela vai sorrir, ela vai conversar. Mas se ela não te conhece, ela não gosta que tu toque nela. Tu não tem essa liberdade de tocar nela. Ela é uma criança. Ela é uma criança bem, sabe, cuidadora nessa parte. Não pode tocar nela estranho, né? Estranho não pode tocar nela. E ela emburrou, ficou bem braba, chorou, né? E eu peguei ela no colo. E aquele senhor se afastou, né? E daqui a um pouco ela acalmou. Não pode, filha, não pode. Daqui a um pouco ela acalmou, gente. As crianças estão hoje aqui na casa. Daqui a um pouco ela acalmou. Vai, Taylor, lá brincar. Daqui a um pouco ela acalmou, ficou mais calma. Peguei ela no colo, ficou mais calma. Daí voltou a brincar. E aquele senhor não saía dali, né? E daí eu já fiquei com medo e fiquei ali o tempo todo no escorrega. Daqui um pouco a gente vai embora. Ele diz tchau, menininha. E dá um sorriso. A minha sobrinha nem olha, né? Deixa eu empurrar lá. Não, só quando o papai chegar. Agora não, que o tio tá colocando veneno lá. Não dá agora. E daí? Não, agora não dá e não teima que não dá. Não, não dá. Escutou, né, Tainá? Vai lá brincar lá. Não pode agora. O tio tá trabalhando lá na frente, não pode ir lá. Vai lá brincar. Não, não pode por causa do cachorro. Vai lá brincar lá, o pai chega e tu brinca, tá?
E, gente, voltando ao assunto, que as crianças não deixam aqui, tem que dar atenção. Minha sobrinha nem deu bola, né? Ele deu tchau, ela ficou com medo, né? E eu fui pra casa com ela. E daí eu comentei, daí eu fiquei meio assim, né? Depois dele ter tocado no bracinho dela, né? Eu resolvi comentar com o meu tio em casa. Daí eu disse pra ele, expliquei pra ele a situação, que tinha um senhor, que eu tava achando que ele até tinha netos ali brincando. Daí hoje eu percebi que não tinha, porque todas as crianças estavam indo embora com os pais e ele ficou ali sentado. E era preocupante, né? Porque ele ia exatamente, a gente chegava lá, ele estava no horário que a gente chegava na pracinha, ele já estava sentado lá. E ficava até a hora da gente ir embora. E já estava sendo preocupante. Aí eu falei pro meu tio. Daí meu tio disse: "Não, amanhã tu vai pra pracinha no horário que tu sempre vai com a Ana Carolina. E que dali uns 15, 20 minutos eu vou lá ver vocês." Daí eu disse, então tá. E daí eu peguei e fui com ela, gente. O senhor tava lá de novo. E daí a Ana Carolina foi pro escorrega, né? Pegou e foi pro escorrega. Tainá, pra brincar direito com ela e tu também, Taylor. Ela é pequena, para de estar correndo atrás dela. Vamos brincar direitinho. E daí, gente, peguei e fui com a Ana Carolina pra pracinha. E o que acontece? Aquele senhor tava lá, no mesmo local, sentado, né? Parecia que tava esperando a gente ir pra lá de novo. E a Ana Carolina, ela é uma criança assim que se é estranho, ela é estranha mesmo. Ela não estranha se tu ficar longe dela, dar um sorriso, mas agora se tu chega a tocar nela, ela já fica toda estranha. E ela começou a ir no escorrega, ela adorava aquele escorrega. O brinquedo da pracinha era aquela casinha onde as crianças ficavam tudo ali e no escorrega. E ela foi, e aquele senhor foi de novo pro escorrega e ficou ali. E não queria tocar, né? Pegar o braço dela, eu já me metia na frente e já não deixava, né? Eu já comecei a estranhar. E quando meu tio chegou, dali 15 minutos, ele chegou, né? Meu tio chegou e eu fiz sinal pro meu tio que era aquele senhor ali, né? Que não saía de perto de roda da Ana Carolina. E daí o meu tio pegou e olhou sério pra ele, né? Gente, ele desconfiou. Quando a gente virou assim, não deu um minuto, o senhor desapareceu. Gente, eu tenho certeza que aquele senhor tava, né, arrodeando para sequestrar a minha sobrinha. O que eu quero passar, né? Ainda bem que eu caí na realidade ligeiro. Imagina se eu fosse uma jovem que tivesse o tempo todo no celular ou tivesse com uma amiga, um amigo ali conversando e me distraísse e realmente acontecesse o sequestro ali. Porque isso acontece, você sabe, na sua cidade, na minha, um vizinho seu, sempre acontece um sequestro, né? O abuso contra as crianças. Imagina se eu tivesse distraída no telefone, eu tivesse distraída conversando com uma amiga ou com um amigo, né? A minha sobrinha hoje talvez não poderia estar aqui, né? Hoje ela já tem 17 anos, né? Uma moça. Ela mora ainda em Capão. Ela se cuida muito bem, né? Mas imagina se eu descuidasse, se eu fosse uma jovem distraída, né? Se eu não arcasse com a minha responsabilidade de cuidar dela ali, né? Como a minha tia e meu tio depositou a confiança em mim de cuidar dela. Imagina se eu me distraio ou me descuido, né? Hoje a minha sobrinha não poderia estar aqui com a gente, né? Então, o que eu quero passar isso para vocês, pai e mãe, né? Porque ali tinha vários pais, gente. E muitos daqueles pais estavam sentados ali tomando chimarrão, distraído, né? E é assim que acontece, é assim que o sequestrador age, né? Por um descuido do pai, eles vêm,
e roubam aquela criança ali e some com aquela criança, né? E praia, gente, você sabe que praia some muita criança, todo ano some uma criança. Então, o que eu quero passar para vocês, né? Para você cuidar, ter mais atenção com teu filho, com a tua filha, tio, tia, né? Que o pai, a mãe deposita a confiança de você cuidar, você adolescente, irmão, irmã, jovem, né? Que algum adulto deposita a confiança de você estar cuidando dessa criança, né? Cuida, assume essa responsabilidade, cuide, não se distraia por minuto algum, porque é no estalar de dedo, gente. Num minuto que tu vira, que tu piscou, já assumiu o teu filho, tua filha, tua sobrinha, teu neto, tua neta. Então, o que eu quero passar isso, o que eu quero passar para vocês? Para vocês terem mais atenção, mais cuidado, mais foco, né? Filhos, criança, toda criança ela é indefesa, ela é inocente, né? Então preste mais atenção no seu filho, na sua filha, em casa, com o vizinho, gente. A gente não pode confiar nem no vizinho da direita, nem no da esquerda, porque muitas vezes, né, o mal tá dentro da nossa casa, o mal tá do lado da nossa casa, né? Então, quantas crianças estão sendo sequestradas, estão sendo mortas, estão sendo abusadas, gente, por até mesmo pessoas dentro da nossa casa, ou mãe que coloca marido, só se separa e coloca homem dentro de casa sem ao menos conhecer direito e, né, e coloca seus filhos em risco, né? Então cuide, preste mais atenção, escute, aprende a escutar o teu filho.